Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma das nossas lives de aquecimento para a Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Eu sou Alicia Gonçalves, sou biomédica. Essa é a nossa primeira live de aquecimento, a gente está começando hoje, terça-feira, e até sexta-feira que vem tem live todos os dias, às 8 horas da noite eu vou estar aqui ao vivo, para tirar suas dúvidas, para ajudar você que é biomédico, que está estagiando, que está se formando em biomedicina, com conteúdo que vai te ajudar de verdade a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. A gente vai ter live de hematologia, de bioquímica, de uranálise, e essa série de lives que começam hoje, elas vão até o dia, já faltam 14 dias, para a Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição na Jornada do Laudo Sem Erro. E lá eu vou te dar muito conteúdo de bioquímica, de análise, de hematologia, para te ajudar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Boa noite! Obrigada, minha querida! Fico muito feliz. Eu vou colocar só uma imagenzinha aqui. Então, faltam 14 dias para a Jornada do Laudo Sem Erro. Gente, não se esqueça de fazer sua inscrição acessando o link na minha bio. A Leixa falou, obrigada pelas suas aulas, você explica de uma forma excelente. Ai, que obrigada, eu que agradeço. Hoje, para falar de TJ e TGP, eu trouxe até um Lego. E eu vou explicar aqui, gente, é um desenho do fígado. E eu vou explicar onde é que fica o TJ e TGP aqui para vocês entenderem sobre essa interpretação. Hoje a gente vai falar sobre as enzimas hepáticas, tá? As transaminases. Você pode chamar aí de ALT ou de AST. Eu particularmente chamo de TGO e de TGP, tá? Vou deixar o aviso aqui do lado para as pessoas que forem entrando na live se lembrar de fazer a inscrição na Jornada do Laudo Sem Erro, porque as aulas estão lá, estão muito bacanas. Tá tudo bem organizado, tem comunidade, tem resumo, tem material de apoio, tem muita coisa bacana lá na Jornada do Laudo Sem Erro, nas aulas que vão acontecer a partir do dia 10 de outubro. Então faltam 14 dias para a Jornada do Laudo Sem Erro. Super empolgada para esse evento. Então vamos lá. Hoje eu fiz uma live, prometi fazer uma live, sobre como interpretar o TJ e TGP para você liberar um laudo sem erro. Então, eu sei que eu vou acabar falando sobre a questão biológica, de quais as doenças que o TGO e que o TGP eles elevam, mas eu vou focar muito na hora que você estiver liberando um laudo. Tá, obrigada. Então, não apareceu aqui pra mim ainda não, mas quando aparecer eu fixo. Pronto. Então, e aí hoje eu vou ajudar a como interpretar o exame na hora de liberar um laudo. Então, como que a gente vai analisar ali o exame para saber se tem algum erro biológico, algum interferente pré-analítico, algum erro, ou é uma variável biológica que interferiu, algum erro de coleta. Então, eu vou te dar algumas recomendações para você avaliar o TGO e TGP e não liberar um laudo com erro. Então, a intenção não é que você fique batendo cabeça, qual seria a hipótese diagnóstica desse paciente? Vamos além disso. Eu vou explicar, para começar, vamos contextualizar e entender quem é o TGO e quem é o TGP. Então, TGO e TGP, gente, são duas transaminases. A transaminase a TGO, que é a glutamato oxalacética, e a TGP, que é a piruvato. A diferença delas duas, elas basicamente fazem transaminases, então elas fazem transferência de grupos amino, lá em várias células, em várias vias metabólicas. Mas a diferença elas duas ficam no fígado. Peguei aqui um brinquedinho do meu filho, uma analogia, para explicar a diferença de TGO e TGP. Então imagine que aqui seja um fígado. No meu curso, inclusive, na Jornada do Laudo Sem Erro, tem uma aula em que eu explico tudo sobre TGO e TGP, tá? Bem mais explicado aqui, eu vou falar para vocês alguns conceitos, mas na Jornada do Laudo Sem Erro, que você pode fazer a sua inscrição, eu explico melhor. Então, o TGO e TGP fica lá no fígado. O fígado, a gente tem uma região, vamos dizer que essa região amarela é o hepatócito. E essa região vermelha aqui, vamos dizer que estão os ductos biliares, os canalículos biliares, tá? Eu gosto de usar a analogia do chão de fábrica, mas vamos usar de uma vila aqui. E aqui é o fígado, essa vila aqui de Lego do meu filho é o fígado. O que comunica aqui pra cá, essa parte verde que liga essas duas estruturas, a gente chama de canalículo, de ductos biliares. Então assim, o que é produzido nos hepatócitos acaba escorrendo e acaba passando pelos ductos biliares que fica aqui. Bom, TGO e TGP, as transaminases, ou ALT e AST, é a mesma coisa. Eu sou de uma escola antiga, então eu costumo utilizar TGO e TGP, tá? Mas se você for de uma escola mais recente e utiliza AST e ALT, tá tudo bem. Existe essa conversão, a gente utiliza mais
é mais correto você utilizar a ALT e a ST, é mais atual. Mas, gente, tá na minha cabeça, talvez eu vá acabar falando mais TJ e TGP, beleza? Então, o TJ e TGP, eles ficam nos hepatócitos. Então, eles ficam nesse ponto aqui. Quem fica no hepatócito, a gente chama de são enzimas do ponto de vista funcional. Porque o hepatócito lá no fígado, a célula hepatócito, é a célula que exerce a função do fígado. E aí as funções do fígado são várias, gente. Então, é sintetizar a proteína, metabolizar compostos tóxicos sintetiza proteínas de cascata de coagulação, de equilíbrio, tudo isso. Oi, Tatiane, boa noite. Meu Deus, vocês estão tentando ver a Tatiane. Oi, Dona Deusita, boa noite. Então, a TJ e TGP fica nos hepatócitos. Quando a TGO e TGP ela é eliminada dos hepatócitos, ela vai seguir para a corrente sanguínea. Quando tem uma lesão nos hepatócitos, gente, então imagine aqui, uma lesão pode ser uma hepatite viral, uma hepatite medicamentosa, uma hepatite autoimune, mas é uma lesão nos hepatócitos, aí eu vou quebrar aqui o lego do meu filho, lesionei os hepatócitos, o que vai acontecer? Vai liberar a TJ e TGP. E as outras partes do fígado ficaram íntegras. Então, quando eu tenho uma lesão nos hepatócitos, que a gente chama de uma lesão do tipo hepatofuncional ou uma lesão celular, a enzima que vai alterar o TJ e TGP são as transaminases. Elas vão ser liberadas. Estão dentro aqui do nosso bloquinho, elas foram liberadas, então elas vão correr na corrente sanguínea. Basicamente é isso. Então, TGO e TGP são extremamente específicas e sensíveis para avaliar lesões do tipo hepatocelular ou lesões funcionais, lesões que ocorrem nos hepatócitos. Já as transaminases, a gama-glutamidrotransferase, a fosfatase alcalina, elas avaliam essa segunda parte aqui, que eu expliquei que era dos ductos biliares. Não é o que a gente avalia no TJ e TGP. Então, entender, e existem lesões do fígado que são de diferentes tipos, gente. Existem lesões funcionais, lesões celulares, hepatite virosa, hepatite medicamentosa, autoimune. Então, dependendo do tipo de lesão da região do fígado que é cometida, a gente vai ter a liberação de enzimas específicas. E o TJ e TGP, ela libera primariamente, nas alterações hepatocelulares, tá? Quando é um distúrbio funcional. Então, a gente entendeu agora o que é TJ e TGP. Quais são as lesões que o TJ e TGP vão aumentar? Para quem não entendeu aqui, estou simbolizando essa vila de Lego, é um fígado. Então, para explicar o que é especificidade e o que é sensibilidade quando a gente fala de marcadores hepáticos. E aí eu foquei em TJ e TGP. Então, basicamente serve para isso. Só que existe uma coisa. Qual a diferença de TGO e de TGP do ponto de vista de interpretação? Bom, o TGO, vamos começar pelo TGP. O TGP, ele é mais fiel, entendeu? Lembra lá da música da Marília Mendonça, aquela? Você que é infiel? Gente, então, o TGP ele é mais fiel. Ele fica localizado no fígado, nos hepatócitos. Então, é um marcador da função hepática fiel. Enquanto o TGO não. TGO, gente, é bandoleiro, sabe? Vocês que estão solteiros aí, que tem 2, 3 paquera, entendeu? Que manda mensagem com uns 10 aí, gente, quem é que faz isso? Ninguém vai revelar aqui, né? Então, quem conhece alguém assim? Então, esse seu colega aí, não vou dizer que é você, mas esse colega aí, ele é o TGO. Ele é bandoleiro. Porque o TGO, ele está presente nas hemácias, ele está presente no rim, no fígado, no músculo cardíaco, no músculo esquelético. Então, o TGO, ele aumenta em vários distúrbios. Então, ele não é específico da função hepática. Enquanto que o TGP, não, o TGP é fiel. O TGP está presente lá no fígado. Beleza? Então, existem muitas lesões que você vai interpretar e falar, o TGO está muito alto, o TGP está normal. O que pode ter acontecido? Então, pode ser que não seja um distúrbio hepático. Pode ser um distúrbio em outro ponto, tá? Pode ser uma hemólise, pode ser um infarto, pode ser um distúrbio renal, pode ser uma lesão muscular, o paciente fez muito exercício físico. Vou até comentar de um caso de um paciente que a gente pegou lá na clínica que fazia exercício físico vigoroso. Então, vou explicar esse caso daqui a pouco para vocês, tá bom? E aí o TGP não. Aí tem muitos casos que você pega o paciente só alterou o TGP. O que pode ter acontecido aqui, Lícia? Então, a gente explicou que o TGP é fiel, primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero marcar é que o TGP é como se ele ficasse na porta de saída, entendeu? Então, tô aqui brincando de Lego, tem as duas bolinhas aqui, seria o meu TGP. Quando ocorreu uma lesão no fígado, a TGP ela é a primeira a sair, ela sai correndo.
ela aumenta primeiro. Quando eu falo que ela está na porta, é que ela está no citoplasma da célula, dos hepatócitos. Então, a TGP, ela aumenta primeiro no sangue. Então, geralmente, quando você trabalha com hepatites agudas, que estão ainda no começo, a TGP, no geral, ela tende a dar maior primeiro, porque ela vai elevar primeiro do que a TGO, tá? Porque ela fica, 70% dela é citoplasmática. Enquanto que a TGO não. TGO, além de ser bandoleira, de não ser específica, a TGO é como se ela ficasse mais no miolo aqui, ela fosse essa terceira peça aqui, lá no hepatócito. Então, quando a TGO vem sair, olha o esforço que eu consigo para liberar a TGO. Porque a TGO, ela fica no citoplasma, na mitocôndria. 70% dela fica lá dentro da mitocôndria das células. Então, a TGO, ela não é o marcador mais específico nem mais sensível. O mais específico e mais sensível é a TGP. Então, no geral, nas hepatites agudas, virais, nas doenças funcionais ali, a TGP vai aumentar primeiro. Só que a TGO pode aumentar. Essa relação pode inverter. Quando que essa relação inverte? Fica a dica. Cirroses alcoólicas, então fibrose alcoólica ligada ao metabolismo do álcool. Aí a gente tem uma inversão. Aí, no caso, a TGO, ela pode aumentar. Então, cuidado, a pessoa já se espanta, meu Deus, a TGO deu aumentado, o que pode ter acontecido? Gente, isso pode acontecer, isso é normal, isso é fisiológico, pode liberar, tem patologias que isso investe. Então, às vezes a pessoa fica nervosa porque é uma situação fisiológica, é normal, não vai bater cabeça com isso. Beleza? Então, a gente já conseguiu contextualizar nesse começo aqui da live, no meu Lego bonitinho. Olha, gente, vou só lembrar, enquanto eu monto aqui o Lego, pra gente ir pra segunda parte da live, que eu vou começar a focar na parte de interpretação laboratorial para você não liberar um laudo com erro. Essa é uma das lives de aquecimento para a Jornada do Laudo Sem Erro, evento que vai acontecer a partir do dia 10 de outubro, totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Qualquer, gente. Vai ter aula de uranálise, vai ter aula de bioquímica, vai ter aula de imuno, vai ter aula de hemato. Então, para se inscrever, é só clicar no link que está na minha bio, tem lá a jornada do evento, você faz a sua inscrição, entra no grupo de WhatsApp para a gente receber todos os materiais, vai ter mapa mental, vai ter exercício, atividade de discussão de casos clínicos, comunidade, sorteio de brinde, a gente vai sortear um brinde, né, específico nessa edição da Jornada do Laudo Sem Erro. Então, eu convido vocês a fazerem a inscrição assim que encerrar a live, vai lá e faz a sua inscrição. Mas vamos continuando entendendo sobre TGO e TGP. Uma coisa que muitas pessoas, que chama muita atenção às vezes, quando a gente fala sobre interpretar laudo, eu vejo muitos biomédicos não querem interpretar laudo, acha que é besteira. Tem gente até que fala assim, não é função do biomédico interpretar o exame. Não é função do biomédico interpretar o exame porque é função do médico descobrir qual é a doença do paciente. Então, eu não faço interpretação de exames. Como assim? É muito importante que você faça a interpretação do exame antes de liberá-lo. Por que eu falo isso? Quando você interpreta, você consegue identificar quais seriam as alterações que a gente tem naquele paciente. Quais seriam os riscos de a gente estar liberando o laudo errado. Quando você interpreta, você identifica. E interpretar não é só olhar a TGO e TGP. Você vai olhar a gama-glutamil, a bilirrubina, o hemograma. Eu já falei aqui que a TGO aumenta na hemólise. Então, vai olhar no hemograma, por que esse exame aumentou? Lá no hemograma você vê uma anemia, você vê uma policromasia, uma reticulocitose. Aí você fala, opa, aqui eu posso estar trabalhando com anemia hemolítica. É por isso que a TGO aumentou. Então, você tem que identificar essas situações. E é por isso que, por exemplo, a Jornada do Laudo Sem Erro ou o meu curso, eu ensino a interpretar qualquer laudo. Eu não ensino só hemato ou só bioquímica. Eu contextualizo todas. E essa é uma das formas mais eficazes de você liberar um laudo sem erro. É você interpretando de liberar. Você fazer aquela voltinha na caneta. Eu brinco que eu faço assim, a voltinha na caneta. Você pega a caneta, você vai liberar o exame, você faz uma voltinha na caneta antes de assinar. Ou seja, dá uma checada tudo. Aí você vai falar, Alissa, mas eu libero virtualmente. Beleza, faz uma passada de olho assim em todos os exames. E aí você pode me perguntar também, Lícia, mas eu tenho que interpretar todos os exames que eu vou liberar? Sim. Nesse começo que você está hoje, principalmente para quem é recém-formado, muito principalmente para quem é recém-formado. Nesse começo que você está, todos os exames você tem que interpretar. Porque vai passar uma vírgula, vai passar um X, vai passar uma coleta que não foi correta. Então, interpreta. Se está no plantão de madrugada, caindo de sono, eu sei como é difícil, eu sei como é cansativo, o laboratório é extremamente cansativo, ninguém fala isso, eu já aviso, então quem está estagiando já sabe, mas quem não está estagiando, eu vou avisar, o laboratório é muito cansativo.
Então, antes de liberar, checa o exame. Dá uma conferida. Diminui muito a chance de você liberar um laudo errado. E você faz isso todos os dias. Com 2 meses que você está em bancada, que você está liberando exame, você começa a mapear quais são as possíveis causas de erro. Quais foram as alterações que apareceram nos últimos meses. Você começa a conhecer os pacientes, os exames que os médicos liberam. Você começa a conhecer quem coletou. Ah, eu sei como que a fulana coleta, porque eu já interpretei o último exame e eu observei que ela coleta, e aí você vai interpretando. Então, no começo, eu recomendo, interprete todos os exames. Todos os exames. Antes de liberar, revise. Tente entender até o normal. Por que isso deu normal? Aí você vai ver qual foi a idade, qual é o sexo do paciente, ele tem indicação, ele está tomando algum medicamento. E daí você vai interpretando, tá bom? Com o passar do tempo, você vai mapear e essa interpretação vai ser mais rápida e você vai conhecer. E um jeito que eu vou mostrar para vocês, que eu vou apresentar para vocês para facilitar essa interpretação, eu vou contar já o pulo do gato. Você consegue mapear as causas de erro e você consegue evitar que esses erros aconteçam na fase pré-analítica, na fase analítica ou na fase pós-analítica, tá bom? Então, interpretar é a fase chave. Por isso que eu escolhi o tema interpretar. Já expliquei o contexto aqui, quem chegou na live agora, depois você pode assistir a gravação. Mas existe esse contexto aqui, gente, essa é uma vila e essa vila se chama fígado. E eu expliquei sobre enzimas hepáticas usando o Lego do meu filho. Então, no final da live vai ficar salvo, você pode reassistir e entender esse começo, por que ela usou esse Lego que eu deixei explicar. Aí você me perguntou, mas Lícia, beleza, eu vou já explicar como interpretar. Qual o melhor momento para eu interpretar um exame? Então, eu interpreto depois que eu liberar. Quando você fala interpretar, é como? Gente, sempre antes de liberar o exame, antes de assinar, antes de carimbar, você vai interpretar o exame. E o melhor momento é ainda no laboratório. Então, dependendo da sua rotina, pode ser que você faça o quê? Que você libere o exame, sei lá, virtualmente, pelo computador, né? Então, você está no laboratório, depois você vai para uma segunda sala para você liberar esse laudo. Não sei como é que tá como é o layout do seu laboratório, mas provavelmente você acaba saindo do laboratório para liberar um exame. Antes do exame sair, você já libera. Então, se você trabalha com automação, se você trabalha manualmente, semi-manual, sei lá, você vai interpretar ainda no laboratório. Lá no meu laboratório a gente tinha um mapa de trabalho, tá? Então, eu trabalhei mais de 8 anos desse jeito. Um mapa de trabalho, a gente acaba todos os exames antes de liberar. E de digitar, de assinar. Quando eu ia assinar, eu interpretava de novo, né? Todos os exames da minha rotina. Então, eu recomendo que você faça essa liberação, essa interpretação ainda no laboratório. Essa checagem, porque lá no laboratório você já pode repetir se for o caso, coletar uma nova amostra se for o caso, ou realmente liberar se tiver tudo ok, tá? Então, o melhor momento é ainda liberar dentro do laboratório. Independente do método que você escolher, eu recomendo muito que você faça isso. E uma coisa que eu quero lembrar, que muitas pessoas vão falar assim, ah, Alicia, eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi isso, e que eu vou contar agora pra vocês. Fala assim, era um professor que trabalhou comigo que falou, olha, laboratório acreditado. E aí a gente, nossa, laboratório acreditado, praticamente era coisa de outro mundo. Laboratório acreditado, eles não interpretam mais exames. Eles simplesmente fazem o controle de qualidade muito bem feito, controle interno e externo de qualidade muito bem feito e não precisam interpretar os exames. Já ouvi isso? Aí eu pergunto pra vocês, o controle de qualidade, ele é muito eficaz. Não vou falar mal de controle de qualidade, porque eu sou nem louca, que amanhã eu sou cancelada. Controle de qualidade é extremamente eficaz. Não tô aqui pra falar que controle de qualidade não é eficaz, não. Mas o controle de qualidade por si só elimina, zera a chance de você liberar um laudo com erro. Vocês que estão aí, temos 10 pessoas na live. Alguém responde a minha pergunta? Então, o controle de qualidade por si só, ele elimina a chance de você liberar um exame com erro. Então, um laboratório pequeno, médio e grande não precisa interpretar os exames, é só fazer o controle de qualidade muito bem feito, que você elimina a chance de liberar um laudo com erro. A Iane maravilhosa colocou que não. Cheiro, Iane. Tô com saudade de você, viu? Minha aluna lá do 10 anos de análises clínicas, eu puxando sua orelha. Tô com saudade de você, viu? Teve reunião ontem do 10 anos em 1, você não estava presente, porque senti sua falta. Senti sua falta. Mas é isso, gente. Então, não, como a Iane falou, não. Mas, Lícia, por que o controle de qualidade, se ele é tão importante assim, por que ele não elimina a chance de eu liberar um laudo com erro?
Porque o controle de qualidade, ele elimina a chance de você liberar um laudo com erro, quando o erro é analítico. O controle interno e o controle externo de qualidade no setor de bioquímica, sendo específico porque a live é sobre bioquímica, e ainda sendo mais específico, na dosagem de TGO e de TGP, o controle interno de qualidade externa é extremamente eficaz para eliminar a chance de você ter um erro analítico, de você ter um erro de um processamento errado de amostra ali no equipamento, de calibração do equipamento, tá certo? Então, você não pode deixar de fazer o controle interno de qualidade, não pode deixar de fazer o controle externo de qualidade, mas também não pode segurar que somente porque você tem um controle aceitável ou excelente, todos os seus laudos vão ser liberados correto, porque não vai, o controle ele não garante isso, ele garante erros, que você não vai cometer erros analíticos, de equipamento. Mas e os erros da amostra? E os erros de uma coleta errada? E os erros de uma centrifugação errada? E as variáveis pré-analíticas? Como eu vou já mostrar para vocês, lipemia, hemólise. Tudo isso aí, jejum, tá? São interferentes que alteram ali TGO e TGP. Quem que vai segurar tudo isso? A interpretação. Quando eu interpreto, e aí que eu já falei no começo da live, não é só analisar, TGO e TGP aumenta nas doenças hepáticas do tipo funcional, isso eu já falei no começo da live. Mas não é só interpretar isso, é identificar, tem algum erro de coleta aqui? Tem algum erro de interferente pré-analítico? Então, no caso que eu vou mostrar para vocês, no caso clínico que eu peguei no laboratório, a gente tinha um interferente pré-analítico e a interpretação a gente conseguiu identificar isso e liberar um exame melhor para o nosso paciente, exatamente de TGO e TGP. Então, quando você for liberar um exame, faça controle de qualidade interno, externo, mas interprete. Controle interno e externo de qualidade não elimina a necessidade de você fazer uma interpretação dos seus exames. Não elimina a necessidade. Aí eu vou entrar num porém bem rápido aqui sobre a questão do laboratório acreditado. Quando o laboratório é acreditado, ele passa por um programa muito rigoroso ali para ter processos bem feitos. Ficou mudo, gente? Elon, ficou mudo? A menina tá falando que ficou mudo. Então, quando a gente tem um... Vou tentar falar aqui, se ficar mudo, eu vou tentar tirar o fone. Alguém me fala se tá mudo realmente? Erlon? Tá normal? Ah, tá bom. A Yane falou que tá normal, Bárbara. Sai da live, volta pra live de novo pra ver se fica melhor o áudio. Aumenta o som, mas tô dizendo que tá normal. Então, o que eu tava falando? Bom, laboratório acreditado, a gente tem... o laboratório ele pode ser acreditado por diferentes normas, tá, gente? PALC, não sei o que, não sei o que. Ai, obrigada, gente, tá tudo normal. Beleza, então vou continuar. Tem várias normas que podem acreditar, daí seria outra live sobre acreditação. Mas só para lembrar, um laboratório acreditado, tá bom? Um laboratório acreditado, ele é acreditado em várias fases, não é só na fase analítica. Então ele passa pela pré-analítica, pela pós-analítica, por rigor, até na limpeza do laboratório. Então a gente tem a redução muito grande dos interferentes pré-analíticos. Então talvez por isso que esse professor me falou, a gente não precisa interpretar, porque você consegue mapear e ter um controle muito bom até dos interferentes da coleta, desses outros interferentes que eu comentei anteriormente, tá? Mas sempre lembrando que você tem que ter um controle e a interpretação é fundamental. Agora vamos entender sobre interpretação em si. Gente, tô quase sem voz, mas a água tá congelada para minha garganta aguentar aqui. Então, vamos lá. Qual é o maior erro quando você vai interpretar um exame? O maior erro que você pode interpretar, pode aparecer quando você está liberando um exame, é quando você vai comparar simplesmente o valor que foi liberado com o valor de referência. Ah, que bom que voltou, Bárbara. Compara o resultado. Ah, liberou tal, valor de referência está aqui e pronto, liberei. E não é assim, gente. A gente não pode simplesmente comparar com o valor de referência. Lembrar que TGO e TGP, principalmente a TGO, está presente nos músculos. Então, quem tem mais massa muscular vai ter mais TGO e não vai ter alteração, não necessariamente ele vai ter alguma patologia, é uma alteração fisiológica. E aí essa pessoa ela pode fugir da curva. Esse é um exemplo, tá, gente? Quando eu falo de massa muscular. Mas dieta, uso de medicamentos,
febre. Febre, no geral, pode alterar várias enzimas, tá? Hemólise. Então, tem vários interferentes fisiológicos, ou seja, da pessoa que aumenta um pouquinho o TJ e TGP. E uma dúvida que é muito recorrente, tem uma aula no meu canal no YouTube que é sobre TJ e TGP, e lá tem vários comentários de pacientes, né? Cá entre nós, a gente aqui é biomédico, né? Eu ajudo biomédico, você é biomédico. Tem muita dúvida lá de paciente, até um exercício gostoso de entender o que o paciente vê do exame. E a dúvida mais comum deles é assim, meu TGO deu abaixo do valor de referência, meu TGO deu 5, isso é normal? Eles se preocupam muito quando o valor dá abaixo do valor de referência. Gente, quase não tem nenhum significado o TGO dar abaixo do valor de referência. Tem significado dar alto, mas baixo. É engraçado. Aí as pessoas ficam loucas perguntando lá pra mim por que o TGO deu abaixo do valor de referência. Então, é normal. E aí existe isso, geralmente. A pessoa, a transaminase, ela tem uma meia-vida muito curta. Então, uma recomendação que eu faço, que eu já fiz lá no laboratório, por exemplo, você pega um paciente que está tudo normal, o valor deu muito aumentado, acima do valor de referência, você ficou inseguro ali para liberar, acha que conferiu a coleta, estava tudo certo, sem usar medicamento, sem nada, o TGO deu aumentado. Aí você, caramba, vou liberar esse exame mesmo, será que é isso mesmo? E aí uma coisa que eu já fiz, vamos coletar de novo daqui a 7 dias. E existe essa interferência. Então, às vezes, dá um picozinho ali de TGO e TGP, ela sobe, na semana seguinte você dosa novamente, ela dá normal. Assim como existem outras enzimas, às vezes aparece proteína na urina, você dosa de novo, dá normal. Entendeu? Então, tem muitos achados dos pacientes que a gente chama de achados fisiológicos, temporários, dá um pico ali e normaliza. E como é que a gente sabe que isso é normal? Porque o paciente não tem sintoma. A clínica ela é soberana, então o paciente não tem sintomas, você percebeu ali que o TGO e TGP deu discretamente aumentado, achou estranho, não identificou nenhuma outra alteração, nenhum outro exame alterado, nenhuma indicação que interferisse. Então, recomendo só dosa de novo daqui a 3, 4 dias que pode dar normal. Se você quiser, se você não quiser, não precisa nem dosar de novo, libera o exame, ele está correto, tá correto. Aí é porque às vezes a gente libera e o médico vem e fala, ai, por que deu normal? Se esse exame, o paciente não tem nada, esse exame tá alterado, tá errado, vem questionar. Eu fiz uma cara ótima, né? Bem debochada. Mas enfim, o médico vem questionar e aí você vai fazer o quê? Ó, eu já repeti esse exame com a nova amostra, coletada 3 dias depois e deu o mesmo valor. Eu já repeti esse exame com a nova amostra e deu valor diferente. Você pode, inclusive é uma coisa que eu falo, gente, coloca lá no laudo, tá? Interpretou o exame com a nova amostra, etc. Repetiu o resultado, confirmou, põe na observação no laudo. Resultado repetido e confirmado. É? Tá bom. Gente, a produção tá me falando aqui pra eu pedir pra vocês, se a live estiver boa, pra vocês compartilharem. Tem um aviãozinho aqui. Tá por aqui o avião. Compartilha a live com seus amigos. Ó, assiste essa live aqui que tá massa. Se tiver massa mesmo. Bom, por onde começar a interpretar? Vou passar pra vocês uma dica que eu fiz, que eu faço. E, tipo assim, é um conselho que eu faço nos alunos lá no 10 anos em 1, na minha aula de TGO e TGP. E eu vou falar pra vocês que vai facilitar muito a interpretação de vocês, tá? Muito mesmo. Elisa, que besteira, tu vai... Gente, tá vendo isso aqui? Essa é uma tabela que eu mesma fiz. Eu fiz essa tabela quando antes de eu me formar, eu tava no estágio em 2011. Que ano a gente tá? 2022. Faz 11 anos que eu fiz essa tabela. 11 anos. Então, na época, o que é essa tabela aqui, gente? Como que você vai começar a interpretar? Você tem que começar amanhã. Chegou no laboratório, amanhã você tem que entender o seu reagente. Primeiro dia de laboratório, você tem que entender, conhecer o seu reagente. A marca de reagente que você usa. Qual é o princípio da técnica? Qual é o significado clínico daquele exame? Quais são os interferentes daquele exame? Porque quando eu falo TGO e TGP, muitos casos, hemólise, lipemia, vai interferir. Mas existem marcas de reagente que já conseguem blindar alguns interferentes. Você já deve ter percebido. Você pega um reagente lá para fita de urina, sofre interferência do ácido ascórbico. Outra marca de reagente já não sofre interferente, né? Até posso fazer uma live falando sobre marcas de reagente, como escolher um bom reagente. Mas enfim, conheça os interferentes do seu reagente e aí você conhece também os valores de referência. Por que eu estou falando isso? Porque existem valores de referência que são específicos da bula. A bula que você compra, o reagente que você compra, ele pode ter valores de referência específicos. Então, tem órgãos que a gente utiliza valor de referência, por exemplo, um valor de referência que a gente utiliza? Para diabetes, a gente utiliza o valor de referência da Associação Americana de Diabetes. Mas TGO e TGP, você vai usar o valor de referência do seu reagente.
Aí o que eu fiz aqui? Eu criei essa tabela, peguei um Word, peguei as informações mais importantes da minha bula e organizei em uma folha só, porque às vezes tem bula que vem muito longa, que tem texto que é redundante. Organizei princípio, significado clínico, interferência, valor de referência. Nessa tabela eu consigo visualizar o meu exame, eu consigo entender tudo o meu exame. Eu recomendo você fazer uma tabela dessa de todos os testes que você tem. 2 motivos. Primeiro, que você vai estudar, vai aproveitar para você ler a bula, que é uma das recomendações que eu mais faço aqui, ler a bula. Você vai ler a bula, você vai entender o teu reagente, você vai entender melhor. E segundo, porque armazenando aqui vai facilitar a sua interpretação. Se você tem uma dúvida no TJ e TGP, você lê só o seu resumo, a sua tabela ali que você fez de TJ e TGP. Anexa essa tabela ao POP, deixa ela de fácil acesso ali numa pasta. E aí você vai aprender. Então, no começo da minha carreira, em 2011, eu já falei, no meu primeiro estágio de análises clínicas, meu segundo estágio de análises clínicas, eu fiz essa tabela, essa mesma aqui dessa imagem para vocês, é um print da minha tabela que eu fiz. Só que eu fiz de todos os exames. E vou confessar para vocês, eu e um colega meu, na época eu fazia ainda biomedicina, eu estava na faculdade ainda, no meu estágio, e eu e um colega meu, que era o Caio, um grande amigo meu, biomédico, a gente dividiu. Eu falei, eu faço TJ, TGP, tu faz colesterol total, HDL, e aí a gente fez uma tabela de todos os exames da bioquímica e eu usei no começo para interpretar. Foi muito eficaz mesmo. Que aí você aprende muito. Então, a minha sugestão para você começar a interpretar é isso aqui. Então, comece lendo minuciosamente a bula, pega as bulas, faça esse resumo, cria essa tabela e aí você anexa ela nos POPs. Vai facilitar a sua interpretação, você vai conhecer muito mais o seu exame, tá? Olha só, deixa eu colocar uma segunda recomendação que eu tenho para vocês, para fazer para vocês. Vou abrir aqui. Pronto. Opa. O que é isso daqui que eu fiz para vocês? Além da tabela, esse é um fluxograma de interpretação. Então, se você não sabe, mas na medicina, eles utilizam muito isso daqui, fluxograma de interpretação. Então, é um fluxograma parecido com esse, que o médico vai usar para interpretar o seu exame. Então, o biomédico tem que conhecer esses fluxogramas de interpretação. Esse fluxograma específico, eu adaptei de um dos melhores livros de medicina diagnóstica que eu tenho. E, inclusive, vocês também têm um slogan no 10 anos de análises clínicas, que é o meu curso. O PDF desse fluxograma eu só disponibilizo para os meus alunos do meu curso. Mas quem tiver na live de hoje, se compartilhar essa live e me marcar, eu vou mandar o PDF, esse PDF aqui, esse fluxograma. Do que esse fluxograma aqui traz, gente, para você interpretar? Ele coloca elevação de TJ e TGP. Se elevou acima de 5 vezes o limite superior de normalidade, pode ser um caso de uma lesão aguda, tá? E nesse caso aqui, gente, o LSN é limite superior de normalidade. E ele começa com a elevação da LT, ou seja, da TGP, beleza? Então, como eu já falei no começo da live, expliquei o que é TJ e TGP, usei a analogiazinha do Lego para quem não estava aqui. Vai ficar gravada a live, você pode reassistir o começo depois. Então, lá na TJ e TGP, você entende que começa a lesão mais aguda, lesão mais hepatocelular, funcional e tal. Aí, quando que eu elevo só o TGO, veja que ele desce para essa segunda coluna daqui. Então, quando eleva só o TGO, aí é uma causa não hepática, que eu já comentei, então não é no fígado. Se elevou somente o TGO, não é no fígado. Aí eu posso ter uma hemólise, aí eu posso ter um infarto, pode ser uma lesão renal, né? Aquelas outras causas, uma lesão muscular esquelética que elevou, tá? E aí a gente tem outros, e existe uma proporção de TJ e TGP, tá? Então, se vocês pegarem, tem até assim, quando a TGO dá igual a TGP, ou quando a TGO dá maior do que a TGP, quando elas são acima de 5 vezes o limite de normalidade, ou quando é abaixo de 5 vezes o limite de normalidade. Então, assim, por exemplo, em doenças mais crônicas, às vezes a TGO e a TGP, elas não elevam 5 vezes. Só vamos dizer que o limite de normalidade seria 30. É o valor de referência, 30 TGO e TGP. Aí o paciente deu 150. Então, ele deu 5 vezes 30. Então, elevou 5 vezes o limite superior de normalidade. Então, não é só dar acima do valor de referência. Por isso que eu falei anteriormente que só levar o valor de referência era um erro gravíssimo. Porque você tem que ver a relação delas duas e quantas vezes que ela aumenta. Isso faz muita diferença. Então, se você tiver esse fluxograma aqui, você consegue interpretar, tá? Então, esse fluxograma eu adaptei do livro que eu tenho, dos melhores livros que eu tenho, que é de medicina diagnóstica. É um fluxograma como esse, que os médicos utilizam para interpretar.
e que eu disponibilizo para os meus alunos. Ó, tem o slogan aqui do 10 anos de análises clínicas. Então, quem quiser esse fluxograma, eu vou compartilhar o PDF. É só compartilhar a live e me marcar nos stories que eu envio para você o link, tá? Vamos continuando que eu vou pegar um caso clínico aqui. Gente, quem tiver dúvida, vai compartilhando aí na live. Um ponto importante aqui que eu tava esquecendo, gente. Olha só. Então, recomendo que você se inscreva na jornada do laudo sem erros, sem falta, tá? Porque lá eu vou explicar o método iceberg, que é o método mais eficaz para você identificar a causa de erro em qualquer exame, para você liberar um exame. Ficou mudo, mas já voltou. Acho que aquele já voltou. Eu apertei sem querer no microfonezinho aqui, e aí ficou mudo, mas já voltei, tá? Então, eu recomendo muito. Voltou. Gente, quem tiver dúvida, comenta aí pra mim as suas dúvidas que eu vou responder vocês. Tô doida pra responder. Vamos analisar um caso clínico? Eu vou contar, não sei se eu conto o caso clínico ou se eu conto a história. Eu vou contar uma história primeiro sobre a importância de interpretar e como eu faço pra interpretar, como eu fiz numa situação específica. Não, beleza. Ó, eu expliquei quando eu tava sem áudio que aqui, gente, embaixo do Astra tem um iceberg nos meus quadros aqui, porque na jornada do laudo sem erro eu vou explicar como eu utilizo o iceberg para interpretar um exame e identificar as causas de erro, tá? Então, eu expliquei, acho que o áudio falhou na hora, mas se inscreva no jornal do laudo sem erro que eu vou explicar lá como você usa o método iceberg para identificar as causas de erro em qualquer exame de análise clínica. Então, não é só em TJ e TGP. A gente está falando especificamente sobre TJ e TGP. Teve um caso que eu peguei lá na clínica, vou contar essa história pra vocês, faz muito tempo isso. E era um período tipo de janeiro, sabe quando tem férias, que o laboratório fica lotado. A gente pensa que nas férias ninguém vai fazer exame, nas férias é que o laboratório fica lotado. E aí a gente pegou um paciente, era um cara bem forte, né? E a gente coletou o exame dele, fomos processar e era saudável, né? E qual a indicação que ele foi fazer exame? Não tinha nenhuma indicação, mas ele precisava fazer exames para apresentar, né? Sabe aquelas provas de concurso público que exigem exames laboratoriais? Beleza, então ele foi fazer exame no laboratório para levar para esse concurso público. Quando esse paciente foi coletou a amostra, a gente processou no laboratório, não tinha icterícia, não tinha hemólise, hemograma normal, hematócrito, né? A gente ficava tudo no mesmo laboratório, hemato de um lado, bioquímica do outro. Quando a gente processou, estava tudo bacana. Mas quando a gente passou a TGO e a TGP, os valores deram muito elevados. Os valores deram 5 vezes acima do limite superior de normalidade. Então a gente podia pensar, cara, pode ser uma hepatite viral, uma hepatite medicamentosa, uma hepatite autoimune, e aí só aumentou TGO e TGP. Mas aí também teria elevação de bilirrubina, e teria icterícia, e teria sintomas. Então não batia o caso, a gente falou, cara, tem uma coisa estranha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar em contato com ele, para saber, porque pode ser algum medicamento, alguma coisa que ele tomou. E também outra preocupação que a gente teve, que poderia interferir na prova de concurso dele. Olha a diferença quando você conhece o paciente, por que ele fez os exames. Então, qualquer laboratório teria liberado o exame e estava nem aí. O paciente poderia perder uma prova de concurso. Então, eu falei, não, vamos conversar com o paciente para a gente tentar entender o que está acontecendo e ver o que a gente pode fazer. E ele falou que estava fazendo exercício físico muito intenso, então isso que elevou as transaminases dele. O que a gente recomendou? Falou, ó, fulano, era uma prova, gente, ou era do bombeiro, ou era do corpo de bombeiros, ou era da PM, da polícia, sabe? Que tem uma, né, quando você faz esses concursos, tem uma prova física, tem uma prova escrita lá de concurso, tem uma prova médica e tem a prova física. Então, a prova médica vem antes da prova física. Então, ele estava se preparando para a prova física, fazendo exercícios físicos rigorosos, assim, para poder se preparar.
mas ele já estava coletando os exames para prova médica. Então, o exercício físico vigoroso estava levando a TGO e TGP dele. E aí, esse exame a gente fez, tipo, uma quarta-feira. A gente falou assim, olha, fica uns dias sem fazer exercício, sem se exercitar. Lembrando lá da meia-vida da TGO e TGP, então a gente precisa entender de fisiologia. Ela demora 7 dias aproximadamente circulando até ela normalizar. Falamos, fica 7 dias sem fazer exercício, volta aqui que a gente coleta nova amostra. E aí a gente coletou a nova amostra 7 dias depois. O que aconteceu? O exame deu alterado de novo. Ele normalizou, baixou um pouquinho? Baixou. Mas deu alterado de novo. Nossa suspeita, ele não parou de fazer exercício físico. Ele disse que tinha parado, mas a nossa suspeita é que ele não tinha parado de fazer exercício físico. E aí o exame continuou alterado. O que a gente fez? Olha, infelizmente esse valor deu elevado novamente, eu vou liberar aqui o resultado, tente marcar com um hepatologista, com o clínico geral, explica a sua situação, veja o que você pode fazer, o que você pode investigar para tentar normalizar essas enzimas e tal, mas seu exame está dando alterado e a gente vai liberar ele assim. O que o paciente falou pra gente? Sabe o que o paciente falou pra mim? Falou, não, tá de boa, pode liberar esse exame alterado mesmo, porque eu consegui um laboratório lá no centro da cidade que vai liberar o exame normal para mim, mesmo eu estando com o exame alterado. O médico, o bioquímico falou que libera normal para mim. Olha só. Então o cara conseguiu um outro laboratório que ia liberar 10, 20, liberar enzimas normais e bastava de pagar. Paga aqui o valor do exame que ele libera um exame normal para você. Só que, gente, olha que absurdo. O paciente, ele podia ter hepatite, ter hemólise, ter o início de uma hepatite fulminante, crônica. Então, não era importante ele fazer investigar por que aquela enzima está dando alterado. Pode ser uma coisa fisiológica? Pode. Pode ser só exercício físico? Pode. Mas também podia não ser o caso, porque a gente esperou 7 dias e o exame continuou alterado. Então, várias causas poderiam acontecer. Então, muita atenção, biomédicos. O que eu quero trazer com essa história? Interprete o caso antes de liberar, conheça o seu paciente, faça o melhor pelo seu paciente. Se você precisar ligar para entender qual foi o medicamento que ele tomou, por que ele está fazendo aquele exame. Se você precisar fazer uma conversa com o paciente, falar, olha, seu exame está alterado, eu recomendo que você faça e diga o que fazer. Lembra dos valores críticos, o seu paciente pode correr um risco de vida. Percebeu que o exame está alterado, o paciente corre um risco de vida? Entre em contato com o paciente. Então são pontos como esse que eu sempre ensino aqui. E pelo amor de Deus, eu até vou falar mais alto, se inscreva na Jornada do Laudo Sem Erro e não libere resultado correto só porque te deram aí 15 reais, 20 reais, 30 reais no exame. Porque um exame como esse pode parecer que é besteira. Pode ser que você está ajeitando, você está dando um jeitinho na vida do paciente. Ah, isso não faz nada demais. Mas um exame como esse pode queimar o teu nome. Pode queimar. Basta um errinho como esse. A linha é muito tênue aqui, gente. Basta um errinho como esse, um deslize de conduta como esse, e aí você libera um exame errado e pode perder a sua carreira. E são em jeitinhos que você vai fazendo que você perde o seu nome, que os médicos não confiam mais em você, que o paciente não confia mais em você. Você acha que esse cara não vai falar para várias pessoas, ó, o laboratório tal, ele faz exame, é só tu melar a mão lá do cara que ele faz exame normal para ti. Fala. Então a gente tem um nome a construir, uma carreira a valorizar. Não faça isso, tá? Não faça como esse colega aí que aceitou um valor e liberou um exame normal. Então, o foco do laboratório clínico é a qualidade, não é um jeitinho. Eu sempre falo isso. O foco do laboratório clínico é a qualidade, não é um jeitinho, tá? Então, interpretar não é fazer jeitinho, é focar em qualidade, tá? E vai além de tudo que eu já falei muito aqui. Então, laudo correto, você interpretar um exame de TGO e TGP, vou colocar um caso clínico para a gente interpretar antes de encerrar a live. Laura entrou, Laura Fernandes, eu vi que você ativou a live, só entrou agora, mulher, peraí, mas vai ficar gravada, viu, Laura? Assiste desde o começo que a live tá muito boa. Então vamos lá, paciente sexo feminino, aqui a gente tem 2 anos de idade, icterícia, peraí, eu queria começar com outra enzima. Eu escolhi bem aqui outra, que é outro caso clínico que tá melhor. Beleza. Então olha aqui, gente, eu poderia ter escolhido um caso clínico, esse é um caso clínico que vai estar inclusive na Jornada do Laudo Sem Erro, a análise completa dele, é só uma amostra.
Mas eu poderia escolher um caso clínico em que o TGO e a TGP... Chegou atrasada, Laura, mas vai ficar gravada, viu, minha querida? Aí você assiste lá, que eu expliquei, inclusive eu usei até um Lego para explicar sobre o fígado, sobre as enzimas hepáticas, tá bom? Cheiro. Então vamos lá. Quando a gente interpreta exame, a gente pensa, eu vou interpretar o exame que está alterado, mas cuidado. Às vezes a gente tem que interpretar o exame que também está normal, beleza? Então não se esqueça de entender também, interpretar, tirar um tempo ali para revisar os exames que estão normais. E nesse caso aqui, a gente tem um TGO e TGP normal. Porém, eu tenho uma glutamiltransferase, uma fosfatase alcalina, que é a GGT e a FA, alteradas. O que eu tenho nesse caso aqui? Lembrem lá do que eu falei. Quem souber o que tem no caso, pode escrever aqui nos comentários. Quem tiver alguma hipótese diagnóstica, pode escrever aqui nos comentários. Lembrando que aqui, gente, a gente tem um paciente com sintoma, com esplenomegalia, com fezes esbranquiçadas. Fezes esbranquiçadas é o que a gente chama de acolia fecal. É uma alteração provavelmente de causa hepática, por diminuição da estercobilirrubina, que é a bilirrubina que é liberada no fígado. Então, causa essa acolia fecal, beleza? E aí, a gente tem um paciente com outras enzimas alteradas. Então, é um exame que você libera bem seguro, você fica mais tranquilo. Não, deu alterado, mas o paciente tem sintoma. Então, provavelmente não é um erro de coleta, né? Fiz um controle de qualidade correto, então não é um erro, não tem um erro analítico. Então, o exame faz sentido, vou liberar tranquilamente. Mas aí você pode ficar mais liso, o paciente está com várias alterações hepáticas e a TGO e TGP está normal. O que pode estar acontecendo aqui para essa TGO e TGP estar normal num paciente que tem gama GT alterada, que tem icterícia, que tem esplenomegalia, bilirrubina alterada, fosfatase alcalina alterada? Meu Deus, será que a TGO e TGP está errada? Aí você vai ficar com medo, vai papa. Mas, se você entendeu, quem tiver alguma hipótese diagnóstica, o que aconteceu nesse caso aqui desse paciente? Então, aqui é o fígado, TGO e TGP fica aqui. Tá. TGO e TGP fica aqui, nos ductos biliares, ou TGO e TGP fica nos hepatócitos. E essa alteração desse caso clínico, que eu vou já voltar a imagem para vocês, essa alteração aconteceu nos canalículos dos ductos biliares. Pode ser uma lesão do tipo obstrutiva, que a gente chama, ou uma lesão mecânica. Que é quando eu tenho uma obstrução, por exemplo, coleolitíase, que é a chamada, que muita gente chama de pedra na vesícula. Então, é uma pedra que fica na vesícula, entope o canalículo da vesícula. Como essa alteração não é no hepatócito, então o hepatócito não liberou TGO e TGP, eles podem ficar normais no início dessa fase, que é o que aconteceu com esse paciente. Então, embora ele tenha alteração de bilirrubina, gama-GT, icterícia, esplenomegalia, que é hepatoesplenomegalia, que é aumento de baço e de fígado, acolia fecal, que é as fezes esbranquiçadas, ele tem várias alterações icterícias, que é alteração de distúrbio hepático, mas a TGO e TGP dele deu normal. Então, isso pode ser um caso que aconteceu aqui de obstrução dos ductos biliares. Pode ser a coleolitíase, como é o caso do cálculo das vesículas, ou pode ser um tumor, o início de um câncer que obstruir os ductos. Então, a gama-GT e a fosfatase alcalina ficam nessa região aqui. Então, alterou as enzimas dessa região, mas não alterou a TGO e TGP, tá certo? Então, por isso que eu expliquei inicialmente aonde fica a TGO e TGP do ponto de vista fisiológico. Eu falei sobre vários interferentes pré-analíticos que podem ter acontecido. Mas como a gente tem um paciente com sintomas, então a gente já tem uma suspeita realmente, faz sentido as enzimas estarem alteradas. Mas elas deram normal porque a gente tem uma alteração nos ductos biliares e não do tipo hepatofuncional hepatocelular, tá certo? Deu para compreender, gente? Quem tiver com alguma dúvida, fala aí para mim. Deu para compreender o caso clínico? Querem mais um caso clínico? Gente, quem tá chegando na live, ó, Jornada do Laudo Sem Erro, um evento totalmente online e gratuito que vai acontecer a partir daqui a 14 dias, no dia 10 de outubro. A gente tem a primeira aula da Jornada do Laudo Sem Erro. Segunda, quarta e sexta, são 3 aulas, com plantão de tira dúvidas, para tirar as dúvidas que gerarem da jornada. A gente vai ter também material de apoio, tá, gente? Vai ter PDF, resumo, mini atlas de uranálise. Ai, meu Deus, qual que é a surpresa? Mini atlas de uranálise. Tem muita coisa. Tem comunidade, vai ter sorteio de brindes. É sério, esse evento ele é maravilhoso. Então, a gente dá muito gás. Eu falo muito do evento para vocês se inscreverem,
Porque não é sempre que eu faço esse evento, não é para todo mundo que eu consigo oferecer esse evento. A gente tem vagas para poder oferecer um evento como esse. E aí eu sempre faço e reforço, falo para vocês se inscreverem, porque ele é excelente, tá? É uma oportunidade de ouro para você aprender a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Vamos para o próximo caso clínico. Ah, tá. Meu esposo tá me lembrando de avisar aqui vocês que todo dia vai ter live aqui, tá? Essa semana, essa é a primeira live. E essa live, gente, é só de aquecimento. Dê uma lida aqui no caso clínico. Quem tiver alguma hipótese diagnóstica já pode escrever aqui, tá? Viu, Laura? Essa é a primeira live de aquecimento. Essa live vai acontecer todos os dias. Daqui até o dia do evento, 8 horas da noite, eu vou estar aqui tirando dúvidas de vocês sobre algum tema relacionado a análises clínicas. Eu vou tentar ver aqui qual é o tema de amanhã para eu lembrar para vocês. Vou conferir aqui. Já vou avisar. Amanhã, 8 horas da noite, a gente já tem a nossa segunda live, tá bom? Bom, mas o que a gente tem aqui nesse caso? Então, a gente tem agora uma criança, 2 anos de idade, sexo feminino, na presença icterícia. Icterícia, gente, aumento de bilirrubina direto. A paciente fica com os olhos alaranjados, esverdeados, né? E aí aparece icterícia. A icterícia costuma aparecer em doenças hepáticas. Então, a TJ e TGP aumentam em doenças hepáticas, primeiro que doenças hepáticas. Fraqueza, astenia e o hemograma apresenta um quadro de anemia. Olha aí, Laura, tu me pediu um caso clínico desse essa semana na caixinha. Eu até comentei, um caso clínico desse caso aqui que eu tô falando. Aí a gente tem, e lembre-se que eu tô falando, gente, eu tô interpretando um caso clínico de um paciente com TJ e TGP normal. Para vocês entenderem, interpretem também os exames normais, tá? Então, a gente tem, nesse caso aqui, a live de amanhã, às 8 horas da noite, é o que relatar e o que não relatar no hemograma. O que relatar e o que não relatar no hemograma, tá? Não esquecer a live amanhã, às 8 horas da noite, então vou dizer, relata leucocitose, relata alteração morfológica, relata alteração numérica, relata anemia, o que eu relato, o que eu não boto, não pode relatar no hemograma, o que deve ser relatado no hemograma. Amanhã, às 8 horas da noite, vai estar massa essa live, viu? Massa. Então, aí exatamente, a Laura já acertou aqui. Então, a gente tem um paciente que tem um aumento de bilirrubina. E aí eu pego de novo aqui. O que aconteceu? A bilirrubina, eu coloquei na região azul, mas não tem uma região específica do fígado que seja azul, tá? Então, mas a bilirrubina, ela é um terceiro marcador e ela é um marcador de função hepática, tá? Não é um marcador de lesão hepática. Então, marcadores de função hepática, bilirrubina, dosagem de proteínas, TAP, proteínas de coagulação. Então, elas marcam a função do fígado, tá? Porque eu falei das funções do fígado, uma das funções do fígado é conjugar a bilirrubina. Então, se o rim estiver funcionando, ele conjuga a bilirrubina. Se ele não estiver funcionando, ele não conjuga a bilirrubina, beleza? Então, existem alterações. E um detalhe, gente, é que essas alterações de função, elas não são agudas, elas são crônicas. Então, o fígado, ele é um cara trabalhador, ele tem várias funções. E o fígado, gente, ele trabalha de forma sobrecarregada. Então, quando o paciente tem uma lesão no fígado, demora muito tempo para o fígado parar de funcionar. Quando a gente tem falência hepática, aí é que a gente vê a bilirrubina não, mas a proteína alterar, a proteína de coagulação alterar, tá bom? Porque ele fica funcionando, mesmo ele lá lesionado, ele se esforça para funcionar, tá? Até porque ele é um órgão altamente regenerativo. Então, a gente tem uma lesão de alteração de bilirrubina. A TGO deu normal, a TGP deu normal, a ST, a LT, e a gama-GT, a fosfatase alcalina, deram normais. Então, não é uma lesão hepatocelular, não é nos hepatócitos, e também não é uma lesão nos ductos biliares. Essa é uma lesão hepática? Não é. Embora a bilirrubina esteja aumentada, embora eu tenha icterícia, como a Laura falou, é uma anemia hemolítica. O paciente ele está com hemólise. Mas, Lícia, por que a bilirrubina aumentou? Bom, bilirrubina é produto final da degradação da hemoglobina. Então, quando eu tenho uma degradação de hemácias, destruição de hemácia, libera hemoglobina, degrada e forma bilirrubina. E um detalhe que eu também consigo saber que não é hepático, porque eu não tenho alteração de TGO, TGP, gama-GT e fosfatase, porque a bilirrubina conjugada ela está muito menor. Se fosse uma alteração hepática, a conjugada estaria maior. Então, o fígado está conseguindo conjugar, beleza?
quem compreenderam o caso clínico, deu para entender o caso clínico pra gente encerrar a live de hoje. Bom, gente, olha, na live de hoje, se tiverem dúvida, comenta aqui, se não deu para entender, se quer que eu fale mais alguma coisa, comenta aqui. Mas só para lembrar, a gente viu muita coisa sobre interpretação de exames, focado no setor de bioquímica, desde coleta, desde como fazer. Eu dei um bizu aqui que eu fiz desde 2011, quando eu comecei a interpretar meus laudos. Expliquei da fisiologia, da coleta, do processamento, de controle de qualidade, tá? A gente viu muita coisa e não se esqueçam de assistir, que tem um ponto na live que eu dei um bizu, que foi fundamental, tá? Não esquece de assistir essa live, que vai ser muito massa, do começo, tá bom? E se você compartilhar a live, pois eu tô te esperando amanhã, viu, Ângela? Olha que eu vou fazer chamada, viu? Vou fazer chamada amanhã. Tô brincando, Ângela. Mas eu fico muito feliz que você esteja gostando. Se você compartilhar essa live e me marcar, eu vou enviar para você o PDF desse material aqui, que é um fluxograma de interpretação de elevação de TJ e TGP. Então, para você interpretar alterações biológicas, fisiológicas, alterações patológicas, quando que o TGO e TGP aumenta, você quiser esse material, compartilha essa live e me marca nos stories, tá? Que eu vou enviar para você o PDF no seu chat, tá bom? Pra gente. E amanhã eu estou aqui de novo, ao vivo, tá bom, Laura? Eu tô te esperando. A live de amanhã é o que relatar e o que não relatar no hemograma. Chamei de Ângela? Foi mesmo. Então, por que eu chamei ela de Ângela? Eu acho ela parecida com Ângela. Desculpa, Laura. Mas amanhã estarei aqui te esperando, viu, Laura? Faltam 14 dias para a jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar de verdade a liberar um hemograma, um exame de bioquímica, um exame de urinadas, de parasitologia, de forma segura e sem erro. É liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. E se tornar um profissional de excelência, se destacar. E como eu ensinei hoje, quando você interpreta um exame, quando você conversa com o paciente, quando você tira dúvidas dos pacientes, quando você faz uma correlação clínica correta e libera exame com erro, a consequência disso é que você tem seu salário maior. Você é mais valorizado, você se torna um profissional de excelência requisitado, você conquista o mercado de trabalho. Então, a jornada do Laudo Sem Erro é só o começo. Se inscreve, é totalmente online, gratuito. Manda para os seus amigos, para os seus colegas. Fala, olha, entra nesse evento aqui. Lá a gente vai ter mapa mental, resumo, exercícios, discussão de caso clínico, comunidade, sorteio de brinde, mini atlas que eu vou distribuir para vocês e vários outros brindes. Então, se inscreva no Jornada do Laudo Sem Erro. Começa no dia 10 de outubro, faltam 14 dias. Espero vocês amanhã. Cheiro no coração de vocês. Boa noite, bom descanso. Vou descansar minha voz agora, que tá quase acabando, mas amanhã eu tô aqui de novo. Cheiro, até mais.